Aleluia. Aleluia. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus por mais essa oportunidade em que nós mais uma vez, irmão, nos reunimos na casa do Senhor. É um grande privilégio, irmão, de estar na casa do Senhor para adorar e glorificar o seu santo nome. Amados, sem perca de tempo, abra a vossa Bíblia no livro de Ezequiel, no capítulo 22, do versículo 13. Aleluia. Profeta Ezequiel, capítulo 28, e do versículo 13. Aleluia. Toda honra e glória ao Senhor. Amém, irmãos? Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia. Todos acharam? Eita glória. Nos diz assim a palavra do Senhor. 28, profeta Ezequiel, capítulo 28, versículo 13, diz assim: estava no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era a tua cobertura, a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira e o carbúnculo. Aleluia. A esmeralda e o ouro, e a obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti no dia em que foste criado. Foram preparados, tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus. Estava no meio das pedras afogueadas, andava perfeito, era nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti, na multiplicação do teu comércio, e se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lançarei na profundeza fora do monte de Deus, e te farei perecer o querubim protetor entre as pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei diante dos reis, te pus para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades e pelas injustiças do teu comércio profanaste o teu santuário, e eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu a ti, e te tomei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Amém, irmãos? Podem tomar vossos assentos, irmãos, glorificando ao Senhor. Aleluia. Grande é o nosso Deus, que nesta noite, irmãos, Ele se faz presente a um Deus justo, santo e verdadeiro, a um Deus de justiça, a um Deus que vela em cumprir a sua palavra. Aleluia. Queridos e amados irmãos, eu busquei uma palavra do Senhor, e o Senhor me trouxe essa palavra ao meu coração, e eu fiquei um pouco confuso com tudo isso, mas eu voltei e orei novamente ao Senhor, e pedi a direção do Espírito Santo por essa palavra. Aleluia. E eu entendo, irmãos, que a palavra do Senhor, ela vem na medida em que nós precisamos de algo, às vezes para o nosso crescimento, outros para o nosso arrependimento, e outros, irmãos, para que nós possamos nos alicerçar na presença do Senhor. Eu sempre tenho dito aos irmãos aqui que às vezes a palavra, quando ela pesa sobre mim, enquanto ela rasga o meu coração, eu saio glorificando a Deus. A palavra do Senhor nos fala que o Senhor socorrige aquele que Ele ama. Como nós pais que amamos aos nossos filhos, nós que somos pai biológico, que somos muito diferentes de Deus,
Quando nossos filhos erram, nós chamamos a atenção, cobramos a altura, para que ele venha a ser um ser perfeito na humanidade. E nós falando isso, irmão de Deus, que Deus é santo e supremo, e Deus busca que nós sempre vivamos em santidade. E eu vejo nesta palavra, irmãos, nesta noite, em que Deus, quando Ele forma a sua criatura, Deus não forma simplesmente para ser um ser vivo e criar história na sua passagem na terra, ou seja, também no céu. Eu vejo nesta passagem, irmãos, aonde a grande discussão, irmãos, nesta palavra. Eu vejo que as pessoas, estudiosos e mais algumas pessoas, eles se dividem nesse contexto que nós acabamos de ler. Uns dizem que esta palavra foi para o rei do Tiro, e outro diz que isso foi a manifestação do diabo, Satanás, que foi lançado à terra. Eu disse ao Senhor: Pai, eu só quero que o Senhor me traga a palavra que é real, que é verdade, e se fosse uma palavra da minha vontade, cale a minha boca. Eu vi, irmãos, nesta palavra que nós acabamos de ler, quando o Senhor usa o seu profeta para revelar esta palavra, e ele coloca duas personagens diferenciados um do outro, uma parte o diabo Satanás e uma parte este rei. O que é que faz corromper, irmãos, hoje a humanidade? É quando a humanidade ele se chega a um patamar superior, ele começa a acreditar naquilo que ele tem em mão, naquilo que ele tem na sociedade, o nome que ele dado na sociedade. E isso não é só na sociedade, na igreja também é dessa maneira. E eu vejo mais nessa palavra, irmãos, quando o Senhor, irmão, usa a boca do seu profeta através do Espírito de Deus, porque os profetas eram a boca de Deus no passado. E eu vejo que ele começa a pronunciar algo muito lindo, algo muito formoso, tudo preparado, aonde o nosso inimigo Lúcifer vivia. Era no Éden, diz a palavra do Senhor, aonde tudo era perfeito, era tudo bem planejado, porque no entanto a obra de Deus ele é perfeito, e eu até hoje não consigo achar defeito, e nem a ciência. Apenas o profeta Jonas um dia, ele cobrou de Deus, disse: eu sabia que o Senhor poderia, se alguém se arrependendo lá, o Senhor pela tua misericórdia se arrependeria da tua palavra. Jonas achou um defeito em Deus, que esse Deus era de grande misericórdia. Mas voltando para a palavra do Senhor, nós vemos, irmãos, que o ser humano, ele não simplesmente espera algo vindo de Deus. O ser humano, ele corre no seu dia a dia, nas suas pressas, nos seus projetos, nos dia a dia. Tem muitos que durante a noite ele não conseguem dormir, e muitos têm um sonho a realizar e correm em busca do seu sonho. Talvez você pergunta: mas evangelista, é errado sonhar? Não, não é errado sonhar. É direito do ser humano sonhar. Só que eu quero te dizer nesta noite que esse teu sonho, esse projeto que você colocou no teu coração, procura saber se está no projeto de Deus. Porque tudo aquilo que nós almejamos, aquilo que nós buscamos, antes que nós consultasse a Deus pela nossa vontade, forçando-se a adquirir algo, se não for do projeto de Deus, certamente ele terá o seu futuro problemático. Ele trará uma consequência grave. Eu quero dizer nesta noite, fazendo uma comparação para alguém que busca um casamento. Às vezes ele vai contemplar uma pessoa que lhe enche os olhos, uma formosura, a beleza, e lhe parece que é tudo perfeito, e disse: essa pessoa é o meu sonho de um dia me casar e viver o resto da minha vida. Eu vejo algo diferente nessa pessoa, e chamou minha atenção, e como diz o povo do mundo, tem uma química. Só que se não buscar a direção de Deus, se não for da vontade de Deus, vai ser frustrado, algo vai dar errado. Porque é que nós vimos muitos casamentos hoje, irmãos, muitos casamentos que às vezes se optam por aquilo que é do meu desejo, que é do desejo carnais, não é do desejo de Deus. Cabe a nós, irmão, cada cristão, em todas as situações da nossa vida, é colocar na presença de Deus os nossos anseios e desejos, e não se apressar.
Qual que foi o problema do Lúcifer? Lúcifer era apressado, ele era apurado, ele não tem tempo para esperar. Deus tinha feito o projeto junto com Lúcifer. Lúcifer, ele regia aquele coral tão bonito, adorava a Deus e assim por diante. E ele olhava, quando Deus coloca ele para olhar aquela imensidão de luz que era tão belo, era formoso perante os seus olhos, e começa a fazer o quê? Ele começa a crescer o salto. Isso aí acontece com nós, irmãos. Eu falo pela experiência que eu já tive na minha vida. Às vezes o orgulho, ele nos leva a alcançar grandes frustrações. O não esperar. Eu posso neste momento dizer à amada igreja, através do Espírito Santo do Senhor que me coloca isso à mente, essa palavra: será que o Lúcifer não tivesse se apressado, será que a tragédia estava hoje na humanidade? É tudo ao seu tempo, ele queria que fosse feito. Hoje é o plano de Lúcifer. Presta bem atenção no qual era o plano de Lúcifer. Era tomar o trono de Deus, era se assentar no banco de Deus e não esperar pelo seu Criador. Ou seja, o convívio, os projetos feitos, foi se acostumando e começou a se comparar-se a Deus. A Bíblia também nos traz à tona hoje que no tempo da apostasia também surgirá um homem como dessa forma. Mas por que homem dessa forma? Porque o espírito de Lúcifer já está dentro dessa pessoa. E a palavra ainda nos fala mais, que diante de tantos conhecimentos que o homem vem adquirir, porque o homem corre todos os dias em busca de perfeição, de grande sabedoria. A ciência hoje, da situação que nós estamos vivendo, a ciência não dorme, é 24 horas trabalhando, tentando trazer a melhora. Mas será que eles estão buscando de Deus alguma coisa para serem feito? Porque tudo isso acontece na permissão de Deus. Tudo isso acontece na permissão de Deus. Só que o tempo de Deus, irmãos, ele é soberano. O tempo de Deus, ele é tão perfeito, que aquele que vive pelo tempo de Deus, irmãos, ele não se frustra, ele tem alegria, ele tem paz. Até um carro velho caindo os pedaços, se ele vem pela mão de Deus, ele não vai dar problema. Um dia, irmãos, aconteceu algo, eu vou testificar para os irmãos. Eu tinha um carro, e eu orei para Deus, e eu consegui comprar aquele carro. E um certo dia, chegando do meu trabalho, a minha esposa me liga e diz assim: corre aqui porque o carro deu um problema, o carro não pega, nós já tentamos dar partida. E quando esse carro deu esse problema, ele andou mais ou menos uns 300 metros funcionando, e eu tive que desligar, disse a minha esposa, porque eu escutei um ruído diferente. Eu cheguei no mesmo lugar, e o capô do carro estava aberto, e eu ainda cheguei e fui dar uma partida, para saber o porquê era a situação. E quando eu fui abrir a capa da correia, a correia dentada tinha quebrado. Na hora eu disse para minha esposa: esse motor já não vai prestar mais. É raramente uma correia dentada, quando quebra o motor não dá problema. E eu levei na oficina, comprei a correia, o mecânico colocou, bateu na partida e ele funcionou. Eu rodei mais 2 anos com o carro, eu vendi e não deu problema. Isso quer dizer que quando está no projeto de Deus, as coisas vêm com perfeição. Tudo está no tempo de Deus, é esperar em Deus, não se apressar no projeto que você tem no teu coração. Quantas pessoas hoje se frustraram no seu ministério? Eu estou falando de vida espiritual. Quantas pessoas que saíram e disse: oh, eu vou abrir um ministério para mim, igreja não sei das quantas lá, e se unge de qualquer maneira, até mesmo com banha de porco, e entra lá e começa a ler 1, 2, 3 versículos e fala aquilo que vem na cabeça sem direção do Espírito Santo. São os ministérios que se frustraram hoje, são os ministérios hoje que não tem mais nenhum membro na sua casa, porque Deus não está naquele projeto. É esperar o tempo de Deus.
Eu sonhava muito de cantar, irmão, mas não era o cantar, o projeto de Deus era outra coisa na minha vida. Eu orei por um enfermo, Deus curou, me alegrei, eu disse, o Senhor vai me usar na cura, mas ainda não era o projeto de Deus. E eu espero em Deus o que é que Ele vai me trazer à tona no mundo espiritual. Eu espero em Deus, porque eu não quero fazer aquilo que está na minha mente, o que está no meu coração, porque eu sei que tudo isso vai se frustrar e vai ter sequela no futuro, vai trazer problema para a minha vida. Olha a situação em que se encontra o nosso adversário Lúcifer. Deixar o jardim do Éden, deixar de viver do lado de Deus. Por quê? Pelas suas precipitações, pelos seus projetos frustrados. A Bíblia nos fala que ele foi lançado na terra e ele começa a rodar o mundo, como ele disse, quando encontrou Deus, quando ele foi lá mencionar a respeito do servo de Deus, que era o Jó. Quando todas as coisas saem fora do conteúdo de Deus, ela começa a nos trazer aflições, ela começa a nos trazer preocupações. Às vezes, irmão, quando nós dobramos nossos joelhos, nós já começamos a orar e pedimos algo para Deus, e no clarear do dia nós já queremos ter resposta de Deus. O momento em que nós vivemos agora, meus queridos amados irmãos, é esperar o manifestar de Deus. Quantas das vezes, irmão, nós nos reunimos para orar? Quantas pessoas foram na praça orar? Quantas pessoas foram na frente do hospital orar? Quantas pessoas foram na beira da BR orar? E Deus, irmão, não deu resposta para ninguém. Sabe por quê, irmão? Porque tudo que está acontecendo debaixo do poder de Deus e sobre o projeto de Deus. E cabe a nós esperar, cabe a nós adorar, cabe a nós anunciar ainda mais o Evangelho, gritar que Cristo está voltando e que Ele é a solução para a situação desta humanidade. Mas é o tempo de Deus, é o tempo do Senhor, é o tempo de Deus. É não precipitar, é não apurar, forçar as horas. Porque se Deus está preparando algo para você, quando Ele chega na tua vida, Ele vai chegar para te trazer alegria. Ele não vai para te trazer aflições. É esperar o tempo do Senhor. E desse acontecimento aqui, irmãos, houve uma grande inversão. Eu posso entender isso. Aquele que queria subir, como disse a palavra do Senhor, subir mais alto, era o projeto de Satanás. Subir mais alto, ser mais do que Deus, usurpar o trono de Deus. Essa situação, ela houve uma inversão. E qual foi essa inversão? É que Cristo veio e morreu na cruz, venceu a morte. E sabe quem vai subir? É a igreja de Jesus Cristo que está aqui nessa noite. Você sabe quem é que vai sentado lá no trono lá? É a igreja de Jesus Cristo que está aqui nessa noite. E sobra o que? Ao maligno, ao diabo, Satanás. É o inferno que lhe aguarda lá, que não tem mais retorno nos braços de Deus. Projeto frustrado, projeto precipitado. Espera o tempo de Deus. Eu quero dizer ao jovem nessa noite: espera o tempo de Deus. Apenas ore, espera que o Senhor está vindo. O Senhor está trazendo algo de bom. Ele está trazendo ao seu tempo certo aquilo que vai agradar o teu coração. Aos irmãos que oraram, que pediram pela sua família, pelo seu filho, pelo seu esposo, espera que o tempo está chegando. Não tenta precipitar, porque às vezes você vai começar a precipitar, você vai começar a cobrar, e muitas das vezes a tua família vai te abandonar. Eu tenho 2 dos meus meninos que se afastaram de Deus. Eu nunca cessei de dizer a eles: Jesus está voltando. E sempre tenho dito a eles assim: o meu medo é quando Ele voltar e você está no lugar que vocês estão.
O meu medo é um dia você chegar em casa e apenas encontrar a roupa velha do seu pai, da sua mãe, e já não está mais aqui. E eu apresento eles a Deus, eu digo: Senhor, eles, Pai, são teus, Senhor. Ele não nasceu para servir ao mundo, ele é teu, meu Pai. Sabe por quê, irmão? Porque é o tempo de Deus. Porque esse tempo que eu estou ministrando no coração dessa igreja, foi esse tempo que me mudou, foi esse tempo que me trouxe o conhecimento melhor na minha vida. Eu não estou dizendo que você tem que sair e voltar para o mundo para aprender, não. Hoje o Espírito Santo convence de todas as coisas, e todas as noites, em todos os cultos, o Espírito Santo de Deus está falando ao nosso coração. Mas eu tive algo diferenciado na minha vida, eu tive que voltar para lá, e eu pude entender que quando eu voltei para lá foi a permissão de Deus. Só que lá eu aprendi, amadureci, porque eu tinha uma coisa no meu coração, eu achava que era da minha maneira. Um dia eu disse: eu vou abraçar esse mundo, vou fazer tudo o que eu quero lá fora. Era um projeto que eu tinha, e eu fui para o mundo. Só que todos os projetos meus se frustraram lá, porque Deus não estava nesse propósito que havia no meu coração. Mas Deus deixou eu passar para que eu aprendesse que lá nada valia. Tudo isso pode estar passando na cabeça hoje do Lúcifer. Ele pode hoje estar sentado, porque Lúcifer não espera algo de bom para ele. Ele apenas está esperando o dia do juízo, para que ele volte naquele lugar para nunca mais sair. Eu quero que os irmãos meditem bem. Enquanto eu vou falando, irmãos, eu quero que os irmãos comecem a meditar em toda essa situação. Porque o tempo em que nós vivemos, estamos vivendo, irmão, eu digo aos irmãos que muitas das vezes você pode pensar: não é fácil o tempo que se vive, mas eu glorifico a Deus pelo tempo que nós vivemos, porque hoje eu posso entender alguma coisa, é que Deus tem guardado a todos vocês e também tem me guardado. Enquanto a humanidade que acredita tudo aquilo que tem, naquilo que ele está observando, ele acha que tudo vai passar e tudo vai continuar na sua normalidade, pois o mundo já não está mais no projeto de Deus. O único que está no projeto de Deus são esse povo que ainda aguarda a vinda de Cristo, porque a sentença da humanidade está escancarado às portas. O pai já chora pela morte do filho, o filho chora pela morte do seu pai, a mãe já chora pela morte da sua filha, pela sua nora, dos seus vizinhos. Irmãos, o mundo começa a se atribular, e as notícias, o que se ouve, não são notícias que pode satisfazer o que era já esperado, por causa da palavra de Deus. A vacina que o homem estão fazendo, estão tomando 3 doses e já não estão mais fazendo efeito. Você sabe por quê, irmão? Porque não está no projeto de Deus. Isso está no projeto do homem. É o tempo de buscar com seriedade e sinceridade a este Deus. Eu quero dizer nesta noite a esta amada igreja que está aqui: por esse curto prazo de tempo, Deus vai se revelar para a sua igreja. E muitos daqueles que estão a meio termo não resistirá. Um certo dia, quando eu subia aqui nesse púlpito, quando eu ia orar, olhava assim e eu vi uma peneira, e aquela peneira, alguém estava balangando e passava muita gente para baixo. O tempo de Deus é manifesto para o seu povo. É o tempo de Deus que está vindo à tona para a igreja do Senhor. A situação não são boas, as tribulações
Tudo isso a Bíblia nos fala que como se fossem as dores de parto, são as constrações que estão vindo e de repente passa e de repente volta, mas isso vai ter resultado, porque enquanto não nascer a criança, a dor vai continuar. Qual seria hoje a solução para a humanidade? Se a ciência em todo o seu tempo fracassou, qual seria ainda a solução? Se todo homem voltasse e olhasse, saberia que há um Deus que é dono da ciência. Eu sempre medito muito naquele acontecimento, quando Jesus estava lá crucificado, e aqueles dois malfeitores, um à esquerda e outro à direita, estava com Jesus. Enquanto um dizia para Jesus: ei, desce dessa cruz, se salva e salva a nós também. Mas o outro que estava do outro lado disse: ei, ele é inocente, ele não errou. Agora nós pagamos por aquilo que é dos nossos erros. Nós estamos pagando por um projeto errado. É um projeto em que nós não buscamos na verdadeira, que é Cristo Jesus. Mas quando um reconhece, ele disse: Senhor, quando o Senhor entrar no teu reino, lembre-se de mim. Será que se hoje a humanidade se voltasse um pouco e olhasse para o autor de todas as coisas, o que criou o nosso universo com perfeição, será que se voltasse e olhasse para ele hoje e pedisse perdão e reconhecesse como aquele homem que estava do lado da cruz de Jesus, será que não alcançaria a misericórdia? Ainda é a pressa, ainda é a pressa que nos afasta de Deus. Judas viveu o tempo todo com Jesus, via os milagres que Jesus operava, mas qual era a pressa de Judas? É que não se revelasse algo maior da parte de Cristo para a humanidade. E ele disse: vai ser o tempo agora, eu preciso vender ele agora, eu vou em busca dessa 30 moedas de prata, eu vou vender, porque pode mudar a situação. E qual foi o preço desta pressa por Judas? Foi que ele morreu enforcado e perdeu a salvação. É a palavra que o Senhor Deus colocou no meu coração nesta noite para a amada igreja do Senhor. É o tempo de esperar em Deus, mas esperar com paciência no Senhor. Com paciência. Mas eu não aguento mais. Mas você está vivendo, você está indo. Eu não vejo ninguém morrer na prova até hoje. Quando se sai da prova, se sai mais aperfeiçoado. A fé, ele se acrescenta mais em nosso coração, porque nós já temos a certeza que o Senhor está ao nosso lado. Amada igreja, não deixa que a pressa entre no coração. É esperar nesse Deus. Ao seu tempo oportuno ele vai se manifestar. Lembre desta palavra dessa noite, que o tempo do Senhor está chegando. O tempo de Deus está às portas. Mas cabe a nós, irmãos, saber o tempo de Deus e também saber a esperar. Veja que a palavra do Senhor nos fala, aleluia, glória a Deus, aleluia. No livro de Isaías ainda vai falar a respeito desses grandes acontecimentos. Eu vou ler aqui os irmãos, Isaías 14 e do versículo 13 em diante. Ele diz assim: e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. E no monte das congregações me assentarei da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Isto foi um projeto maligno. É um projeto que se frustrou e que deixou sequela para a humanidade até hoje. Por isso eu disse aqui no começo aos irmãos
que todo projeto que Deus não está nela, ela trará sequela gravíssima para a humanidade. E muito mais para a igreja do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque nós temos a verdade em nossa mão, que é a Bíblia Sagrada, e nós conhecemos o seu conteúdo. E quando dela, irmão, nós saímos, quando dela nós nos descarrilhamos, irmãos, as consequências é grave. De que maneira um filho que esteja a distanciado do seu pai teria uma proteção? Ou uma filha? Se o patriarca não estiverem junto, não haverá um conselho bom, não haverá segurança. Agora imagina Deus que nos criou conforme a sua imagem e semelhança, porque havia um projeto perfeito na nossa vida. Porque se Deus me criou com a sua imagem e semelhança, Ele esperava que eu fosse obediente a Ele sempre e que adorasse somente a Ele. Eu medito muito naquela passagem onde Deus, quando o profeta Samuel chega e fala para o Senhor: ei, eles estão pedindo um rei, ele quer ser governado por um rei. E Deus olha ao profeta e disse assim: você não está entendendo o que está acontecendo. Não é a você que ele está rejeitando, é a mim que eles me rejeitam. Imagina você que cria o seu filho com tanto amor, tanto carinho, e um dia ele chega e fala para você: pai, eu não quero mais ser teu filho, eu vou ter um pai adotivo, eu vou ter alguém que vai me ensinar de outra maneira, não vai ser o teu ensinamento. Imagina o coração daquele pai, como é que não vai se rasgar e se sangrar. Agora imagina Deus, que é muito mais do que um pai biológico. A rejeição é não ouvir a palavra de Deus, é não esperar esse tempo precioso de Deus. Aleluia, glória a Deus. O salmista Davi, ele vai escrever algo tremendo. Aleluia, glória a Deus. Santo é teu nome, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Salmo de número 40. A honra e a glória do Senhor. Diz assim: esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, e tirou-me de um lodo, onde estava encharcado, estava preso, aonde não se podia caminhar, e ele diz que colocou os seus pés em cima de uma rocha. E quem era essa rocha? Era o Deus Altíssimo, aonde se pode caminhar livremente, aonde se pode ainda sonhar, ainda aonde você pode dizer que todos os teus projetos vai ser perfeito, mas tem que esperar no Senhor. É esperar o tempo de Deus, e não apressar nada na vossa vida. Eu às vezes, irmão, eu dobro o meu joelho e eu pergunto para Deus. Eu falo: Senhor, por que não aconteceu ainda isso na minha vida? E às vezes eu pergunto para Deus: Senhor, por quê? Por que não aconteceu? E eu nunca tive resposta de Deus nessa oração. Deus nunca me respondeu. E às vezes, irmãos, eu ficava um pouco apressado com a situação. Às vezes eu ficava um pouco, irmãos, assim, digamos assim, um pouco eufórico.
mas de repente vem um refrigério na minha alma. E de repente acontece algo que eu pedia há muito tempo para Deus. Ele acontece na minha vida. E aí sabe o que acontece comigo, irmãos? Eu tenho que entrar no meu quarto e apenas chorar para Deus. Sabe por quê, irmão? Porque aquela hora em que chegou aquilo que eu precisava ainda não era a hora que eu pedi lá para trás para Deus. Lá no Provérbio 30, o rei Agur, ele diz algo. Eu sempre medito nessa palavra. E ele fala para Deus nas suas orações: Senhor, não me dê demais, para que eu, tendo muito, venha esquecer do Senhor. E nem deixa faltar, para que eu não venha blasfemar contra o Senhor. Você sabe o que eu entendo, irmão, nessa oração, nesse pedido? Porque isso acontece hoje na humanidade. Eu vejo isso acontecer, irmãos. Todos aqueles que têm demais, o coração dele está preso naquilo lá. E muitas às vezes aquele que não tem, irmãos, também eu vejo reclamar: o que eu fiz para Deus para passar por essa situação? Ei, eu não estou dizendo o povo de Deus, estou dizendo o povo lá fora. Você sabe por quê? Porque tudo isso aí está dividido num tempo em que não é ainda o tempo de Deus, ainda é o tempo do homem. Mas quando nós nos colocamos, irmãos, e esperamos esse tempo, esse Kairos de Deus, irmãos, que é um pouco mais longo do que o cronômetro, aleluia, eu tenho certeza que essa igreja lembrará dessa palavra quando algo vier a acontecer na sua vida, aquele que você está pedindo para Deus. Quantas vezes não nos apressamos e dizemos: Deus, me abra uma porta, eu quero um emprego, aí de repente aparece um anúncio, você corre lá, você leva teu currículo, você é contratado, mas você não orou para Deus se aquele emprego era para você. Aí você vai trabalhar com tanta alegria, aí na primeira semana o teu chefe vem e já te cobra algo, e fala assim: rapaz, aí o teu serviço começa a pesar e diz assim: Deus, mas não foi isso aqui que eu pedi para o Senhor. É o tempo de Deus? O tempo de Deus não é o meu tempo. Esse tempo de Deus não é o teu tempo, igreja, presta atenção. Deus está mandando falar de tempo para a igreja. Guarda essa palavra, tempo de Deus, guarda a igreja, esse tempo de Deus no teu coração, sela isso na tábua do teu coração, o tempo de Deus. Não tenta apressar nada na sua vida, porque vai se frustrar. Oh Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos. Aleluia. Isaías 40 e 31. Eu queria ler com os irmãos. Aleluia. Deus seja louvado. A honra e a glória do Senhor. Aleluia. Isaías 40 e do versículo 31 diz assim: mas o que espera no Senhor renovarão as suas forças, e subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão.
Alguém já leu a história da águia? Alguém já falou para vocês que encontraram alguma águia morta? Eu nunca ouvi. E a águia é o pássaro que voa mais alto que todos os pássaros. E quanto mais alto ele está, mais visão ele tem. Veja a comparação de Deus. Veja a comparação de Deus para aquele que espera no Senhor. Qual é o voo da águia? É ter liberdade. Está por cima de tudo. Não corre perigo nenhum. Ele está solto no ar. Deus está fazendo uma comparação para que nós venhamos nesta noite abrir a nossa mente e não precipitar as coisas, igreja. Renovarão as suas forças. Por que, irmãos, hoje nós vemos na igreja pessoas de idade? Eu tenho um pastor vizinho meu lá, um senhor de muita idade, mas ele trabalha como se fosse um rapaz novo. E um dia ele testificou da vida dele para mim e disse: irmão, eu fui acometido a uma doença muito grave e a medicina me desenganou. E eu fui na minha casa e dobrei o joelho e disse: Senhor, se tu me curar dessa enfermidade, eu prometo para o Senhor que eu vou fazer a tua obra até o último dia da minha vida. E ele foi na igreja e Deus curou ele. Hoje ele deve ter uns 80, quase 90 anos, e ele trabalha. E eu me traz essa palavra à tona. Aquele que está no Senhor se renova a força. Aquele que espera em Deus, ele se renova a sua força. Subirão como as asas, com as asas como a águia. Correrão e não se cansarão. Caminharão e nem se fatigarão. O que a igreja está fazendo hoje, irmão? A igreja está caminhando. Nós estamos caminhando. Estamos caminhando. Mas se você esperar em Deus, nessa caminhada você não vai se fatigar. O cansaço, ela não pode te oprimir. Esperar no tempo do Senhor é viver o tempo de Deus. Eu, quando fui procurar essa palavra, eu disse: Senhor, mas essa palavra ela é dura, porque ela vai falar um pouco de Lúcifer. Eu não gosto muito de falar de Lúcifer, eu não gosto de falar. Mas o Senhor disse: tem que falar. Ele apressou o tempo, não esperou o tempo que era o meu tempo. E diga isso à igreja, que o meu tempo está chegando, que esse tempo é meu, não é do homem, da mulher, disse Deus. Aleluia. Eu vejo às vezes, irmãos, muitas das vezes, tudo, não só na nossa humanidade que nós vivemos, mas no mundo espiritual. É no mundo espiritual. Tem pessoas, irmãos, que forçam em falar em línguas estranhas. Um dia nós estivemos numa oração no monte. Eu lembro daquele dia, quando nós íamos muito no monte orar. Tinha uma moça que falava em línguas estranhas, perto onde eu estava. E ela estava falando em espanhol. E o pastor chamou alguém. Alguma das irmãs disse: fala para aquela irmã se aquietar. Isso já faz uns 15 anos, mais ou menos, 12, 15 anos, não lembro bem. É tentar forçar as coisas a acontecer.
Imagina se ali do lado tivesse alguém que não interpretasse aquilo. Quantas pessoas acreditariam que o Espírito de Deus estava naquela pessoa? Por quê? Porque está apressando as coisas que não é do tempo de Deus. As situações são difíceis, os problemas são adversos, é sim. Quem disse que ia ser fácil a nossa passagem aqui na terra? Nada ia ser fácil. Mas o que não se pode é apressar o tempo. O que eu tenho que passar, e eu tenho que passar, o que você tem que passar, você vai ter que passar. Mas passa esperando o dia de Deus. Mas passa com paciência, esperando em Deus, como o salmista Davi escreveu aqui: esperei com paciência do Senhor. Esse esperei com paciência no Senhor, imagina-se, igreja, não é questão de 30 dias nem de 60 dias. Se Jesus morreu já faz 2021 anos, é por isso que ele deixa na sua palavra e diz assim: será que quando eu voltar ainda acharei fé? Ele disse: por causa das multiplicações da iniquidade, o amor de muitos se esfriaria, e isso quase terminaria. Sabe por quê, irmão? Porque é o tempo. O meu pai, que não conhecia a Bíblia Sagrada, um dia ele falou assim para mim: meu filho, se prepara, porque no ano 2000 o mundo vai acabar. E eu ficava aguardando aquilo. E tinha um homem que me criou. Ele é presbítero da Igreja Assembleia de Deus lá no Paraguai. E ele que me levou para Jesus. E ele um dia me chamou, ele me chamava de Nenê, disse: Nenê, eu vou comprar um sítio e nós vamos criar gado leiteiro, plantar bastante mandioca, fazer rapadura, porque no ano 2000 tudo vai acabar. E era um conhecedor da palavra de Deus, e aquilo me inquietava muito. O projeto do homem era no 2000, muitos profetizaram, mas profetizaram antes do tempo, que hoje as igrejas pereceram por causa disso. Muitos foram para o mundo, outros perderam seus bens devido a essa profecia. É porque no ano 2000 Cristo vai voltar. Apressando-se o tempo, e apressaram também a queda de muitos que acreditaram. A Bíblia nos ensina algo bem claro: somente Deus, diz Jesus, sabe o tempo e a hora. Você sabe por quê, irmão? Porque será que se algum dos anjos soubesse, o dia não escaparia? Como o diabo, Satanás, chega e fala para Eva: come, pode comer dessa fruta aí, não tem perigo não, é que você vai ficar igual a Deus, você vai passar a conhecer o bem e o mal. Está tentando apressar o tempo, e apressou o tempo. Quando eles comeram do fruto proibido, apressaram o tempo. E esse tempo apressado, hoje nós vivemos ela. Que no início se vivia 900 anos, e assim foram gradativamente caindo. Hoje nós chegamos aos 60 anos. Apressar o tempo. Por que apressou o tempo? O pecado que se principiou lá no começo, porque apressou o tempo do pecado no jardim do Éden. Você sabe o que eu medito sempre nessa palavra, irmãos? Eu vejo muita discussão, porque a Bíblia ele é um tema que se discute muito. Alguns estudam de uma maneira, outro entende de uma maneira, mas o único que revela é o Espírito Santo de Deus. Uns falam assim: mas por que Deus fez a Eva? Para que acontecesse o pecado no mundo. Eu não vejo problema da Eva ter comido o fruto proibido.
Eu vejo o problema de quem participou com ela no pecado. Porque se Adão temesse a Deus, parasse e pensasse, não apressasse o tempo dele para comer aquele fruto, e dissesse: bem, você comeu, mas eu não vou comer. Será que acontecia o que está hoje aqui? Eu estou dizendo não consultar a Deus. Eu estou falando no esperar em Deus. É apressar esse tempo. Será que se Adão voltasse para Deus, porque ele sabia que Deus, ao cair à tarde, Deus ia falar com eles, ele poderia falar assim: Senhor, mas a mulher aqui comeu aquele fruto lá que não era para comer, e ela me ofereceu, não comi, eu fiz certo ou errado? Mas houve um tratado entre a 2 e 3, porque o diabo, Satanás, estava lá. Eu que estava apressando o tempo. Eu estou falando de sequela. Eu estou falando daquilo que se planta, vai se colher, e se colhe muito mais do que se imagina. Tanto você plantando o bem e o mal. Porque houve todo esse projeto lá, aconteceu lá, e tudo isso veio hoje. Olha o tamanho do fruto que Deus hoje. E qual é o motivo? É apressar o tempo, não esperar o tempo de Deus. Abraão recebe a promessa, e tinha nessa promessa um filho, e esse filho, ele tarda a chegar. E a sua esposa disse assim: deita com a sunamita. Pode deitar com a sunamita, porque se tem uma promessa tem que acontecer. Mas a promessa de Deus não é o tempo meu, entenda, igreja. Eu estou falando de tempo, alguém precisa aqui dentro aprender esse tempo. E nasce um varão, nasce uma criatura daquele tempo precipitado. E qual era o fruto? É que a esposa de Abraão começa a contender com a sunamita. E vai lá e consulta o seu esposo, disse: você é a dona da casa, você sabe o que faz. E ela faz o quê? Ela tira da casa. É o tempo precipitado. Porque Isaac estava a caminho. Isaac ia chegar ao tempo de Deus. E chegou ao tempo de Deus. E chegou com perfeição. E trouxe o que? Alegria, porque era filho biológico. Era filho e filha do mesmo casal. O outro antes não era. Então não estava no projeto de Deus. Entenda, não apressa. Espera esse tempo. Ele está chegando esse tempo. Você sabe por que ainda algumas coisas acontecem, irmãos? Nesta passagem onde nasce Ismael, esse menino, quando ele estava no deserto quase morrendo de sede, o anjo do Senhor aparece e ela volta lá com a criança e pede perdão a Sarai, e foi aceito, porque o menino também estava na promessa. Mas sabe por que ele ficou na promessa? Porque esse Deus é grande em misericórdia. Só que para manifestar aquilo que Ele quer na sua vida tem que ser do tempo dEle, vai ser no momento dEle. Qual foi a separação de Abraão para Deus? É um servo que seria o patriarca da fé da humanidade. E Deus por um momento chega e considera Abraão como se fosse amigo. Ai, que tempo bom ter um Deus como amigo. No seu tempo Deus separa em grande amigo. Só que um dia Abraão deixa um pouco mais de lado a Deus, se dedica muito ao seu filho. Ele tira mais aquele tempo para o seu filho, e o tempo de Deus estava ficando para trás. Mas que a promessa para se cumprir na vida, Deus tem que trabalhar. Ele vai ter que te moldar, porque é da maneira de Deus, não é a tua maneira.
E quando Abraão começa a não fazer sacrifício, porque o filho da promessa já estava com ele, e estava tudo tranquilo, então o tempo de Abraão passa a ser o tempo para Isaac, ensinar o seu filho, viver com o seu filho, andar de jumento, tacar flechas, se alegrar, e correr no campo. E Deus começou a ficar um pouco mais afastado, Deus estava um pouco mais no canto isolado. O tempo de Abraão já não é mais o tempo para Deus. Eu estou falando de tempo, igreja. E um dia Deus chega e disse: Abraão, Abraão, pega o teu único filho que tu amas e sacrifica, e vai que o lugar vou te mostrar. E qual que era a ideologia do pai Abraão naquele momento? Mas não era o filho da promessa. E agora eu vou sacrificar e tudo vai acabar. O porquê que isso está acontecendo? É porque Deus tem que moldar, porque há um tempo de Deus na vida. E esse tempo de Deus na vida de Abraão, quando pede o sacrifício, sabe quanto custou esse tempo? 3 dias. 3 dias de angústia e de pergunta: por que Deus? Por que Deus? Por que Deus? Eu, filho da promessa, e agora eu vou ter que sacrificar, e o filho da promessa não vai mais existir. Por que Deus? E chega o tempo determinado, e quando ele olha para aquele monte, ele começa a entender que o tempo de Deus era os 3 dias de ele pensar para se voltar novamente a Deus. Mas o porquê essa cobrança? Porque Abraão nunca mais fez sacrifício a partir do momento que Isaac vivia com ele. Esqueceu de Deus, deixou um pouco Deus de lado. E a palavra final, quando ele acorda daquele 3 dias de tempo que Deus deu a ele, para se voltar a ele, oferecer um sacrifício. Ou seja, Deus faltou dizer para Abraão: Abraão, você nunca mais prestou sacrifício do dia que eu te abençoei e fiz com que Isaac chegasse aos teus braços. Mas Deus disse: vai sentir na pele. É por isso que nós temos que passar certas coisas na nossa vida, e essas provações que vem é o tempo de Deus na nossa vida, para que nos venha acordar a entender o que significa o tempo de Deus para cada um de nós. É buscar, é perguntar, é dizer para Deus se ainda é da vontade. Quando Abraão sai da sua cidade, ele leva o seu sobrinho Ló. Ló não estava na promessa, Ló não tinha um chamado, os chamados apenas era Abraão. E esse tempo em que viveram juntos lhe custou um tempo de paralisação, de não haver progresso na vida de Abraão. Só foi quando apartou Ló do seu tio Abraão é que as bênçãos de Deus vêm na vida dele. Mas enquanto houve esse tempo, não chegou o tempo de Deus na vida de Abraão. Entenda isso, igreja, eu estou falando de tempo de Deus. Não apresse o tempo, espera em Deus, espera com paciência. Espera com paciência, não apresse o tempo. Amém, igreja? Glória a Deus. Irmãos, as horas se passam, aleluia, e essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração, e que isso fique guardado na nossa mente. Esperar em Deus, esperar o tempo oportuno, vai se manifestar o tempo de Deus. Aleluia. Se coloca de pé, nós vamos orar. Eita glória, louvado seja Deus. Santo Senhor, aleluia, aleluia, aleluia. Feche os seus olhos. Eu quero que você fale com Deus. Eu quero que enquanto você ora, comece a meditar o que está acontecendo na sua vida. Aquilo que você pediu a Deus não chegou, não se preocupe. Quando estiver na vontade de Deus, Ele vai chegar. Oremos. Deus Pai Santo e Poderoso, é no nome de Jesus, teu Filho amado, Senhor. Papai querido, neste momento, Senhor, mais uma vez, nós nos colocamos diante da sua santidade, ó Deus.
Eu louvo ao Senhor, meu Deus, pela tua palavra, Senhor, que através da tua misericórdia, ó Deus Pai, o Senhor coloca, Pai, na minha mente, Senhor, para que eu venha, Pai, traduzir ao coração da tua igreja, Senhor. Pai, que nesta noite nós possamos aprender do Senhor, que o teu tempo, meu Pai, é precioso, e que teu tempo é sublime, Senhor. E que nós possamos, Pai, entender, papai, de esperar com paciência, de esperar com alegria o teu manifesto na nossa vida, Senhor. E de tudo aquilo, Pai, que nós pedimos ao Senhor, aquilo que nós rogamos, Pai, ao teu nome, que ainda, Pai, não recebemos, que ainda não alcançamos, Senhor, que nós possamos entender, papai, que esse tempo é tão precioso, Deus Pai, porque esse tempo é do Senhor. Papai, aqui está a tua igreja, os teus filhos, que muitos sonham, Deus Pai, de realizar um sonho, muitas das vezes impossível, Senhor. Aqui está, Pai, muitas pessoas que o Senhor chamou e que ainda não chegou, Pai, àquela altura que precisa chegar para que o Senhor venha usar, Deus Pai, mas é o teu tempo, Senhor. E que nós possamos, Deus, respeitar esse tempo sagrado do Senhor e nos alegrar, Pai, enquanto nós estivermos passando a aguardar este dia, Senhor. Mas que nunca, Senhor, falte paciência no nosso coração, no coração da tua igreja, Senhor. Pai, que nunca se apague esta esperança, que nós possamos ainda, Pai, alçar os nossos olhos aos céus e compreender que o Senhor está lá e que teus olhos, Pai, é por sobre toda a terra, Senhor, e que o Senhor, Pai, nos deu, Pai, esta vida, nos deu a bênção, e é por isso que nós estamos aqui nesta noite, porque foi o tempo do Senhor que nos trouxe hoje aqui, Senhor. Mas que se o Senhor não voltar, Deus Pai, esta noite, que se cumpra a tua vontade, Pai, que se cumpra o teu tempo na nossa vida e na vida da tua igreja, Senhor. Pai querido, eu te dou graça e te glorifico, Senhor, nesta noite, e no nome de Jesus, amém, amém. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.